No mundo todo, os fãs de Umberto Eco lamentaram a morte do escritor. Acadêmico e romancista ao mesmo tempo, ele publicou muito ao longo de 84 anos de vida. Era filósofo, semiólogo, professor, crítico e escritor, um intelectual. E é dedicado a ele este Iluminuras que começa agora. Nossas convidadas são a desembargadora Mônica Sete Lopes e a professora Júnia Barreto. Doutora em Literatura e Civilização Francesa pela Universidade de Paris III, Júnia é professora do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. Tudo bom, Júnia? Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Bom, eu queria começar falando sobre Umberto Eco, intelectual, filósofo, semiólogo, um professor renomado. O que você destaca? Eu destacaria 3 grandes momentos do trabalho do Eco como intelectual. Primeiramente, o filósofo, né, que se interessou por São Tomás de Aquino e que tem um grande trabalho com estética. Estética medieval, mas essa estética medieval serviu para ele pensar a estética moderna. Um segundo momento, que seria o momento de trabalho com a semiótica e a hermenêutica, professor de semiótica na Universidade de Bolonha e também em várias universidades mundo afora, né, nos Estados Unidos e também na França, no Collège de France. E um terceiro momento que ele vai pensar as mídias e a transmissão cultural. E que acaba dando seria um dos últimos livros do Eco que trabalha com a teoria, que é o livro que ele escreve com o Carrière em 2011 para pensar a questão do livro digital. Tem um outro trecho importante, você mesmo ressaltava que antes de a gente gravar, que é a tradução. Como ele via a tradução? Umberto Eco trabalhou com a tradução linguística, mas também com a tradução intersemiótica. E deixou um trabalho importante. E nesse livro ele não desenvolve uma teoria da tradução, mas ele faz sob forma de pequenos ensaios, ele próprio chama de pequenas conferências que ele faz e que ele vai pensar a possibilidade ou não, né, ou a não possibilidade de se atingir uma tradução única, perfeita e possível. Né? Até o próprio título da obra que está com você já fala desse quase. Né? Será que a gente consegue realmente trazer o sentido desse texto-fonte, né? Eu não chamaria de original, mas desse texto-fonte, numa outra língua, a língua-alvo, se é possível traduzir esse sentido para essa outra língua, né? Tá aqui, o título é quase a mesma coisa, você me explicava, não se traduz exatamente a mesma coisa. Sim. Mas se aproxima. E esse quase é o que ele vai pensar nesse texto. Bom, falando agora sobre Umberto Eco, romancista. O Nome da Rosa, o grande sucesso, talvez, de Umberto Eco, foi escrito já em 1980. Ele tinha quase 50 anos. Ele nasceu em 32. É um outro momento? Eu ia falar difícil, mas é impossível separar o Umberto Eco intelectual, professor, teórico, né, filósofo, do Umberto Eco escritor. As duas coisas se comunicam. Então, se ele está pensando, por exemplo, uma questão sobre mídia e cultura, isso aparece nos livros. Se ele está pensando questões ligadas à semiótica, isso também se traduz dentro dos livros. Então, eu acho que é impossível separar. Em O Nome da Rosa, o livro mais conhecido, a gente vê parte desses estudos dele, antigos, medievais, não é isso? Sim, a questão da estética está presente dentro do livro, e se nós pensarmos que existe um livro de Aristóteles que desapareceu e que esse livro é o livro em torno do riso, né, e que riso significa pecado, então a gente vê toda a
preocupação que vem desse mundo medievo se refletir no nome da Rosa. Ou seja, a gente tem Umberto Eco teórico, tem Umberto Eco romancista. Logo depois dessa fase romancista, ele intercala, né? Romances e livros teóricos, e eles mesmos se comunicam. E eles se comunicam. Tem uma outra coisa importante que você me contava aqui, são várias curiosidades sobre ele. Quais você destaca, quais você aponta aqui para a gente? Uma primeira curiosidade é contada por Umberto Eco mesmo. Ele, na sua juventude, ele estava interno num colégio e, para ir ao teatro, ele saía à noite, mas ele tinha que voltar cedo, porque as portas se fechavam. Então, ele saía do teatro antes do fim das peças. E ele conheceu todo o teatro clássico sem assistir o fim das peças. E ele tinha um amigo, nessa época, o Paulo Fabre, que trabalhava no teatro. E o Fabre tinha um problema porque ele trabalhava no vestiário, e então ele tinha que receber as pessoas e guardar os casacos, e chegava atrasado nas peças. Então ele não via o início das peças. Então os dois amigos depois se encontravam e contavam o início e o fim e discutiam as peças, fazendo essa interação. E uma interação, fragmentos contados pelo Eco, fragmentos contados pelo Fabre, e que, a partir dessa ideia de fragmentação, a gente pode constatar no trabalho do Eco teórico, que pensa a fragmentação da cultura. Então, quer dizer, uma vivência que poderia ter levado também a refletir sobre essa questão fragmentária da cultura. Outra curiosidade, ele era um colecionador de livros. Um colecionador de livros antigos, e a biblioteca dele tem uma quantidade imensa de livros antigos, e, inclusive, essa biblioteca, ele pediu explicitamente que ela não fosse segmentada, que ela não fosse fragmentada. Então, essa biblioteca ela só pode ser ou doada ou vendida na sua integralidade. E é interessante observar que essa biblioteca tem um número muito grande de obras dedicada a falsos, entre aspas, conhecimentos, né? Então, tudo aquilo que fala de mitos, de lendas, do ocultismo, é bastante interessante. Terceira curiosidade, listas. Ele gostava delas? Muito. Então, dentro do nome da Rosa, nós temos, no interior da abadia, se faz uma série de listas, né? E talvez essas listas, para que a gente tenha assim, uma ideia da finitude das coisas, né? Mas, infelizmente, isso vai ser ultrapassado, né? Ele próprio vai ver que essas listas não são suficientes em si. Última curiosidade que você traz aqui para a gente, o gosto pela literatura irlandesa, é isso? Sim. Já a questão dos manuscritos da Alta Idade Média, os manuscritos que são preservados e preservados pela cultura irlandesa, né? Essa cultura que é transmitida, que é preservada e que é transmitida, e também a literatura irlandesa, e talvez, sobretudo, a literatura irlandesa. Ele é um leitor dessa literatura, né? Seja com Jonathan Swift, seja Oscar Wilde e, principalmente, James Joyce, a quem ele vai dedicar alguns estudos. Então, nós temos mesmo dentro da Obra Aberta, que é um importante texto do Eco para pensar a questão do texto em si, da infinitude desse texto, ele pega como corpus o James Joyce e estudos sobre a obra do Joyce,
que ele tem a partir dos anos 60, a obra aberta eu acho que é de 62, se não me falha a memória, e depois em 66 um estudo em torno da obra do James Joyce, que ele vai retomar também em Harvard. Ele escreve um segundo estudo em torno da obra do Joyce. Continuando a falar agora sobre clássicos, sobre autores clássicos, você é uma estudiosa de Victor Hugo. Que relação você faz entre Victor Hugo e Umberto Eco? Me chama a atenção não só o gosto pela Idade Média, né? Victor Hugo é um apaixonado pela Idade Média, assim como Eco. Se nós pensarmos que nesse último texto que nós temos aqui, Não Contem com o Fim do Livro, um dos últimos textos do Umberto Eco, e que ele vai pensar exatamente o livro digital, ele começa o prefácio, ele abre com uma frase de Victor Hugo, né, Ceci tu verras cela, que é uma forma do Victor Hugo para falar no momento em que ele coloca essa frase na boca de um padre, que se chama Claude Frollo, para falar se o livro, nós estamos no momento em que a imprensa está chegando, se o livro vai matar a arquitetura, porque é a arquitetura que conta a história do homem. Então, né, se o livro matará a arquitetura, e o Eco toma essa fórmula para perguntar se o livro digital vai matar o livro impresso. E qual era a conclusão dele? Não. Para terminar, Júnia, a gente falou sobre diversos aspectos aqui do Umberto Eco. O que fica para você? O romancista, o teórico, a união dos dois? O que é mais importante? Qual foi o legado dele? A união dos dois. Eu acho que os romances do Umberto Eco se transformaram até mesmo em best-sellers. Ele é um leitor que não é só o escritor da academia, ele é o escritor de uma massa. Ele tem um pensamento que deixa um legado enorme, seja na área da filosofia, da linguística, da semiótica, seja a bibliofilia. Então, acho que é difícil dissociar. Acho que ele é um intelectual do seu tempo, esse homem que trafega em diversos domínios. Não falamos aqui, né, que ele escreveu também para crianças, não falamos aqui da pessoa que escreve semanalmente num grande jornal, numa grande revista italiana. Enfim, é um intelectual de peso. Júnia, é isso. Muito obrigado pela sua contribuição, pelos seus esclarecimentos aqui no Iluminuras. E eu agradeço o convite. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a desembargadora Mônica Sete Lopes. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Mônica Sete Lopes, está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Prazer é meu, muito feliz de estar aqui. Bom, eu queria começar falando sobre os seus livros. Mônica, são 5 livros e também são 18, se a gente contar colaborações, participações. Sobre o que você escreve? Bom, eu comecei escrevendo sobre a minha tese, que é uma tese sobre equidade. A equidade é uma coisa muito interessante porque ela trata, ou é um sentido exatamente dessa avaliação de circunstâncias, né, no processo de julgar. Então, ela acaba impregnando todos os outros livros. Eu escrevi um livro sobre convenção coletiva em 1999, depois escrevi um livro, que é o livro que tem dirigido um pouco o meu trabalho, que é um livro que se chama Uma Metáfora, Direito e Música. Tem muito artigo escrito também que não foi para livro, né? Até por força dessa pressão da universidade por produção, que é uma questão que não é objeto do seu programa, nós não vamos falar dela. E finalmente, um livro que se chama Imagens da Justiça, com um amigo, ex-aluno muito querido, que é o Bruno Amaro Lacerda, que é um livro que fala de imagens mesmo, de arte e direito, grosso modo, né?
Agora, são temas que você estuda, pesquisa, que você sente falta, vê que falta no mercado. Por que você escreve sobre esses temas? Eu escrevo para sobreviver, na verdade, porque quando a gente trabalha com direito, a leitura do direito e a escrita do direito na atividade judicante, ela acaba sendo uma coisa muito pesada e muito fechada. Então, eu acho que você precisa de um lugar qualquer para vazar esse seu conhecimento. E, de certa forma, também, para fazer uma coisa que pode não ser muito científica, tenho pensado isso ultimamente, mas que é muito necessária, que é uma espécie de narrativa do cotidiano. Quer dizer, eu tenho uma necessidade de dizer como é o meu trabalho. O que eu vejo nesse trabalho, que às vezes não entra dentro daquilo, que para a teoria do direito é coisa muito importante, porque é mesmo o cotidiano, a lama, as coisas que não funcionam bem, as dificuldades, uma narrativa miúda, né, que você tem e que para mim é muito importante. Agora, para escrever, a gente tem que ler bastante. O que você gosta de ler, Mônica? Olha, eu gosto de ler basicamente tudo. O que quer dizer muito e dizer nada. Eu acho que essa questão dos livros, elas entram, os livros, pelo menos do meu ponto de vista, que sou uma pessoa assim, talvez meio desorganizada, há pessoas que são mais metódicas, mais sistemáticas, não é o meu caso, eu acho que o livro tem uma coisa mágica, ele meio que cai na sua mão, né? Então, você às vezes ganha de um amigo, outra hora você compra aquilo sem saber porquê e vai ler depois. Então, muitos dos livros bons que eu li na minha vida e que me marcaram, nem são livros assim clássicos, famosos. Alguns eu não lembro nem o nome do autor. Vou te dar um exemplo, A Elegância do Ouriço. Se você me pedir o nome do autor ou da autora, eu não vou saber, mas é um livro que me marcou enormemente. É um livro belíssimo, né? Um outro que eu não sei o nome do autor, precisamos falar sobre Kevin, que é um livro excelente que virou filme. O livro é muito melhor do que o filme. É Lionel alguma coisa, mas eu não sei o nome do autor. Agora, o livro eu sei. O título te marcou? O conteúdo desse livro me marcou, né? Então, eu acho que há os autores que você conhece mais tal, mas há uma coisa nos livros, para mim, meio mágica, né? Que eles caem na sua mão assim e você faz misérias com a imaginação a partir daquilo que eles... a partir do aonde eles te levam, né? E esses dois, por exemplo, foram amigos que te deram, familiares? Nem sei, acho que foram amigos. Uma foi do Ouriço foi meu marido que ganhou, o outro foi um amigo querido que me deu, porque gostou. Então, como é que você chega até o livro? Você tem que estar aberto e disponível para isso. E é uma mágica que você aprende na infância. Não é uma mágica que você conhece preponderantemente, ou deveria conhecer preponderantemente na infância, quando aprende a ler. Com você, foi isso que aconteceu? Sem dúvida alguma, né? Eu me lembro de todas as minhas professoras. Se eu fosse fazer uma homenagem, Dona Eliane de Faria Aranha, Ana Maria Borel, Estela Mares Fialho de Martins Flores, Dona Carolina, Dona Lurdinha, Otone, Dona Maria Luísa. Eu me lembro de todas elas. E da minha mãe, que também era professora, né, de português, de ginásio, depois de segundo grau, profissão valorosa, né? E me ensinou, minha mãe me ensinou não só o valor da literatura, mas ela me ensinou o valor de uma coisa muito importante, que é muito útil para o direito, que é a gramática. Eu sempre gostei muito de gramática, né? O direito é assim também, você tem que gostar da gramática do direito e conhecer a dogmática bem para você poder depois fazer literatura. Ou seja, aplicar aquilo a situações de vida muito concretas, e no nosso caso como juiz ou os advogados, para redigir, né, a partir daquilo. Então, essas professoras me ensinaram coisas assim muito importantes, muito suavemente. O que eu acho que me ajudou muito a aprender a ler e que eu receito, né, para os meus alunos, ainda que nem sempre eles acham que isso seja importante, é a leitura da crônica. Eu fui formada com ela e a crônica para mim é hoje, do ponto de vista da minha pesquisa, até um meio de vida, de conhecimento. Esse recorte diário que o cronista faz da vida miúda, essa que há em todo lugar, inclusive no direito que tem que ser falada, eu aprendi com esse pessoal, né? E principalmente para mim com o príncipe, não, o melhor dos cronistas, que é Rubem Braga, né? Rubem Braga tem uma qualidade do texto que é uma coisa. Semana passada saiu uma entrevista do Cristóvão Teza, que tem um livro maravilhoso, que é O Filho Eterno, sobre um livro que ele está lançando, um livro de crônicas. E ele fala isso do Rubem Braga. A Edith Copacabana, que é o livro que eu li nessa idade jovem, né, menina, é um livro que eu não tenho a memória de cada
de cada crônica, mas eu tenho uma sensação daquele livro. Da crônica principal, certamente, e das outras. Eu tenho uma sensação de prazer de leitura, né? Eu emprestei para um amigo outro dia e reli um livro que se chama Terra dos Homens, que é do Saint-Exupéry, e a tradução desse livro foi feita pelo Rubem Braga. E esse amigo me disse, falou, Mônica, é como se eu visse aquilo que ele, meu colega de infância também, aquilo que a gente viu lá. Esse autor, ele é claro, não está fazendo crônica, ele está traduzindo, mas ele traduz isso com aquela beleza de texto que é o texto dele originário, né? Uma beleza. Vou fazer uma pausa então, Mônica, para a gente relembrar um pouquinho então de Rubem Braga. Nascido em 1913, Rubem Braga assinou as primeiras reportagens aos 15 anos de idade. Logo depois passou a escrever crônicas, sua marca. Formado em Direito, escreveu mais de 15.000 ao longo da carreira. Seu primeiro livro de crônicas, O Conde e o Passarinho, foi publicado ainda em 1936. Rubem Braga morreu em 1990, aos 77 anos de idade. Além de desembargadora, você é professora da UFMG. Tem livros, autores, temas que seus alunos não deixam de ler? A leitura dos meninos hoje, eu acho que é muito comprometida por uma pressão enorme que eles têm em razão do mercado, né? Eu sempre procuro mostrar a eles, e às vezes eles acham que eu não estou falando sério, né? Eu dou aula, estou lecionando agora hermenêutica. Então, eu acho que eu tenho que formar neles, não pessoas que saibam sobre os teóricos da hermenêutica, isso eles podem saber por eles próprios, mas eu tenho que criar neles uma atenção sobre aquilo que é o direito vivo, a interpretação e a observação que eles vão ter, por exemplo, quando vão entrar numa sala de audiência como juízes e vão ter que entender a vida do outro. Então, eu uso muito, de novo, eu uso muito a literatura, eu uso filme, eu uso crônica, eu uso música, porque eu acho que é uma questão de aguçar os sentidos e tirá-los um pouco dessa pressão que eles têm pela prova da OAB, pelo mercado de trabalho, pelas milhões de faculdades de direito que tem no Brasil afora, e para que eles possam voltar para isso, mas com um olhar mais curioso, mais livre, portanto, mais disposto a aprender e a vivenciar isso que é a realidade do direito, né? A realidade de trabalho que eles vão ter. Depois de passar num concurso difícil para juiz, eles vão trabalhar com a vida, né? Então, eu uso um pouco a literatura com eles, sim. Eu uso crônica, eu uso texto de autor. Dei para eles, por exemplo, eu gosto muito de mexer com jornalismo. Então, na pós-graduação, eu trabalhei com um livro, alguns anos, com livros ligados ao jornalismo. Por exemplo, eu trabalhei com 2 livros de uma jornalista brasileira que se chama Eliane Brum. Eu trabalhei com A Vida que Ninguém Vê e trabalhei com O Olho da Rua, todos excelentes. E O Olho da Rua com uma qualidade para reflexão de quem está fazendo pesquisa, que são 10 reportagens que ela fez, e depois de cada reportagem, neste livro, ela faz um comentário sobre o que ela sentiu, sobre onde ela errou, sobre onde ela acertou, sobre o que ela sentiu fazendo aquela matéria. E é muito interessante porque nós do direito não fazemos isso, essa reflexão do fazer, ela não está na nossa ordem do dia. Então, muita coisa fica perdida dessa experiência em relação aos nossos erros e aos nossos acertos, né? Porque isso é da vida de todo ofício, inclusive dos ofícios ligados ao direito. A gente falou sobre literatura, jornalismo, direito, é claro, e música. Você tem um programa de música também, o Direito é Música, não é isso? É meu megafone, né? Eu tenho um programa de rádio que se chama Direito é Música, ele é produzido na Rádio UFMG, ele é retransmitido na Rádio Justiça, onde ele mora também, ele é postado lá. Então, ele está na Rádio Justiça, na Rádio Nacional AM de Brasília e na Rádio Cultura de Joinville. Ele é retransmitido nessas 3 rádios, produzido e transmitido na UFMG, né? A primeira emissão desse programa foi em 6 de setembro de 2007, na Rádio UFMG, estamos quase com 10 anos, e aqui para Brasília ele veio para a Rádio Justiça em 2008, parece que maio de 2008. Então a gente vai fazendo, é uma delícia. Trabalho muito com meus alunos, que dão ideias, é um trabalho acadêmico, ele é um projeto de extensão da universidade. Então, os meninos no bacharelado e na pós-graduação, eles dão ideias da pós-graduação sobre temas que eles pesquisam, né?
E trabalho com ideias minhas também, quer dizer, óbvio, né? Ouço uma música, vou a um concerto, penso uma coisa, penso um tema. O processo de criação é muito variado. Não tem um ritmo assim certo, não, mas é uma delícia. Eu não sei se eu tenho ouvintes, porque o rádio, diferente da televisão, ele esconde muito a gente, né? Mas acho que devo ter alguns e me dá muito prazer, muito prazer. Para os ouvintes, então, do programa, está aqui a Mônica. Essa sou eu. Mônica, é isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por ter vindo de Belo Horizonte aqui para Brasília para conversar com a gente. Vim aqui para ver vocês, para ver amigos. É sempre um prazer estar aqui. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.